Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vamos começar daqui a pouco, às 17. Daqui a mais ou menos um minutinho a gente vai começar a live, dando continuidade, né, àquela live que a gente começou semana passada falando sobre o Covid-19. Estou só aguardando aqui nosso amigo Jonathan, que vai também estar junto com a gente hoje. Ele mandou aqui o convite. Aceita o convite aí, vamos ver. O Jonathan vai estar acompanhando a gente também nessa live, fazendo a tradução simultânea à linguagem brasileira de sinais, certo? Vamos ajeitar aqui o enquadramento, né? Tá travado aí pra você, não? Tudo bem, Jonathan? Tá conseguindo ouvir? Opa! Tá ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, só que o meu vídeo tá travado. Aí tá travado pra ti, não? Não, aqui tá tranquilo. Tô conseguindo ver você bem. Quer tentar? Aqui tá travado. O convite aí? Quer sair e entrar novamente? Vou tentar aqui pra ver. Pode sair e voltar novamente, que eu te aceito aqui pra gente ver se tá tudo direitinho. Então, o pessoal que está entrando aí, a gente vai começar daqui a pouco. Está só fazendo aqui os últimos ajustes técnicos com o Jonathan, que vai estar com a gente na tradução simultânea. Vamos aqui, mandou o convite novamente. Cadê? Aí, Jonathan, eu estou aqui te esperando. Quando você mandar o convite, eu aceito aqui você. Então, pessoal, a gente vai falar mais uma vez hoje, né, sobre o Covid-19. A gente começou a semana passada a falar sobre esse tema aqui nessas lives do IFBA. A gente fez um histórico, né, inicial da doença, né, uma doença que é uma doença recente, uma doença nova, que foi descoberta aí no final de 2019. E a gente, nessa outra live, fez um histórico da doença, falamos um pouco sobre sintomas, diagnóstico e pincelamos um pouco de tratamento. Porque a gente não conseguiu dar muita resposta às perguntas que foram surgindo. Então, a gente teve essa demanda de fazer novamente. Vou aceitar aqui o convite. Então, a gente teve essa demanda de fazer uma outra live em que a gente vai especificamente responder perguntas. Então, vocês podem mandar as perguntas. E aí, tá conseguindo ouvir bem? Tô ouvindo. O meu vídeo continua travado, mas não tem nada não. A gente vai assim mesmo. Tá bom. Mas você tá conseguindo ouvir bem, né? Sim, tô conseguindo. Vou falar mais alto aí para ajudar você. Então tá certo. Ok, obrigado. As pessoas que vão participar da live podem mandar perguntas. Essas perguntas vão ser anotadas pelo Ivan, que vai estar ajudando a gente. E ele vai me encaminhar aqui para eu vou estar respondendo. As perguntas eu vou tentar ver também aqui pelo celular, né, na tela, mas para evitar alguma pergunta, não ver direitinho, o Ivan vai estar me mandando aqui pelo celular. Queria agradecer o Ivan pela ajuda aí. Agradecer o Jonathan, nosso companheiro lá do IFBA, na tradução de linguagem brasileira de sinais. Quero agradecer também ao CGPAI, que é o grande incentivador desse projeto, né, dessas lives. Ontem a gente teve uma live com a Camila, psicóloga, com uma excelente live, que se discutiu um pouco sobre saúde mental, né, nessa época de quarentena. Foi bem interessante, recomendo aí para quem quiser e estiver interessado em assistir. Agradecer também à direção do IFBA, né, pelo apoio a essa iniciativa, ao professor Luciano Pestana e a todo mundo da diretoria do IFBA, tá certo? A live anterior, né, essa live de hoje é mais para perguntas. A live anterior, que foi uma live que teve uma explanação, um tempo maior de explanação de histórico da doença, ela está disponível no Facebook, está disponível no Facebook do IFBA Jequié, tá certo? Então, quem quiser, quem não teve oportunidade de ver a live anterior e quiser acompanhar, não só a minha, mas como outras lives também do IFBA, desse projeto do CGPAI, vão estar disponíveis no Facebook do IFBA Jequié, tá certo? Eu queria passar também para vocês, né, para vocês aí do IFBA, estudantes, os pais também que estiverem querendo resolver, tiverem dúvidas com relação a esse período de quarentena, com esse período de afastamento das aulas,
vocês podem entrar em contato com esse número que eu vou passar aqui agora, que é o número do IFBA, e esse número também é o WhatsApp, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem ligar ou mandar mensagem para esse número do campus, que é o 3525-6249. Então, 3525-6249, tá certo? Então, dúvidas, qualquer tipo de dúvida, você pode estar mandando mensagem, pais, alunos, e vai estar sendo esclarecido, tá certo? Outra coisa também, o último chamamento aqui é para live que a gente vai ter amanhã também aqui no Instagram do IFBA com o professor Luciano Pestana, que é o diretor do IFBA. Amanhã ele vai estar às 14 horas fazendo uma live falando sobre assuntos gerais e administrativos do IFBA. Então, estou aqui também fazendo esse chamamento aí para vocês, que puderem assistir essa live amanhã às 14 horas com o professor Luciano, e que posteriormente também vai estar disponível no Facebook do IFBA, tá certo? Então, começando agora, são 17h05, vamos começar agora. Eu vou aproveitar e responder aqui algumas últimas perguntas que surgiram na live anterior, né, na live semana passada, e vocês já vão mandando aí as perguntas que Ivan já está aqui me mandando algumas perguntas aqui. Então, com relação à última pergunta que surgiu na live anterior, que era sobre tratamento. Existe um tratamento específico para o Covid-19, né, para a doença Covid-19, né, para o vírus SARS-CoV-2? Até agora, até o momento, não tem nenhum tratamento específico, né? Dia 13 de janeiro, 13 de abril, há 3 dias atrás, né, a gente teve a divulgação de um artigo bem importante que foi numa revista de impacto fundamental nos Estados Unidos, que é a JAMA, que é um jornal da Associação Americana de Medicina. Ele é, na verdade, um dos 2 jornais mais importantes americanos em termos de divulgação de artigos científicos da área médica, né? Tanto o JAMA quanto o New England Journal of Medicine. Então, esse JAMA é assim, eu queria falar só isso para a gente entender o impacto que tem a divulgação desse artigo para o mundo, né? Os principais jornais americanos. Ele divulgou, há 3 dias atrás, dia 13, um artigo em que, basicamente, ele faz uma análise de todos esses possíveis medicamentos que estão sendo estudados no mundo para o tratamento da Covid. E a conclusão do artigo é que, até o momento, não existe ainda um estudo embasado, com um número suficiente de pacientes e com um desenho adequado, com todas as normas técnicas e científicas adequadas, para que a gente possa definir um medicamento que possa ser indicado específico, com validade científica, para o tratamento da Covid. Tá certo? Até o momento não existe. Muito se fala no Brasil hoje, de uma certa forma inadequada, né? Meio que politizada, sobre a hidroxicloroquina. Né? Como é que surgiu essa coisa da hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina é um medicamento que já é usado na medicina, tratamento de malária, para tratamento de algumas doenças autoimunes, lúpus, eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, enfim, é um medicamento que já é conhecido dos médicos, já é utilizado. Na China, no começo do Covid, eles divulgaram um estudo em que mostrou que a hidroxicloroquina ela tinha um efeito in vitro em diminuir a replicação viral, né? A partir daí, a partir desse estudo divulgado chinês, em que se identificou que in vitro ela tinha uma ação na diminuição da replicação viral, um grupo de médicos na França, né, no sul da França, na cidade de Marseille, eles fizeram um estudo em março, com 40 a 42 pacientes, para estudar essa hidroxicloroquina no tratamento desses pacientes, comparando com pacientes que não recebiam medicação. Esse estudo, ele se deu da seguinte forma: eles escolheram pacientes, 20 pacientes, e deram hidroxicloroquina. Esses pacientes têm o diagnóstico de Covid. Pegou outros 20 pacientes, 18 pacientes no final, porque eles escolheram 42, mas alguns pacientes acabaram saindo no meio do estudo. Mas mais ou menos 16 a 18 pacientes, eles não deram essa medicação. E seguiram por 6 dias esses pacientes, aqueles que tomavam hidroxicloroquina e aqueles sem tomar hidroxicloroquina, e todos os pacientes com o diagnóstico de Covid. Todo dia era feito um suave nasal para verificar a quantidade de vírus, né, para verificar se tinha vírus ainda do Covid na região nasal. Perfeito. Primeiro dia, segundo dia estava presente, terceiro dia estava presente, até o 6º dia. No 6º dia, eles conseguiram verificar que aqueles pacientes que tinham feito o tratamento com hidroxicloroquina, em 70% dos casos,
zerou essa presença do vírus a partir desse swab nasal. O swab é tipo um cotonete, assim, de que você coleta material de secreção, né, respiratória, você coloca lá para poder identificar, a partir do estudo do PCR, para poder identificar se tem presença do vírus que você está investigando, no caso seria o Covid. Então, esse estudo francês foi um estudo feito em Marseille, nesse hospital especificamente, com esse número de pacientes, que foi em torno de 40 pacientes, demonstrou, teve também pacientes de algumas outras cidades do sul da França, Nice, Avignon, mas basicamente foi no hospital de Marseille mesmo, foi um hospital, com alguns outros pacientes de outros hospitais. Mas demonstrou que aqueles pacientes que usavam o hidroxicloroquina, em 70% dos casos, diminuía a produção, diminuía a presença do vírus identificado a partir do swab nasal. Aqueles outros pacientes que estavam fora, não estavam usando hidroxicloroquina, 12%, apenas 12%, no sexto dia, não tinham presença do vírus nesse swab nasal. A associação da azitromicina com a hidroxicloroquina também nesses pacientes demonstraram que o aumento da ausência foi quase 100% naqueles pacientes que associaram também a azitromicina com a hidroxicloroquina. Resumindo a conversa, esse estudo, ele queria dizer que a hidroxicloroquina seria um tratamento interessante porque ela atuaria nesses pacientes diminuindo a replicação viral, tá certo? Só que foi um artigo pequeno, foi um artigo que, do ponto de vista da metodologia científica, ele foi muito criticado. Logo após a divulgação dele, ele foi divulgado numa revista que posteriormente se identificou que havia conflitos de interesse entre os divulgadores do artigo e a publicação da revista, que havia o próprio estudo, o desenho do estudo era um estudo complicado, porque não foi um estudo mascarado, ou seja, não foi um estudo duplo cego, os pacientes eram escolhidos pelos profissionais, não foi um estudo randomizado. Além do fato de que, ao longo do estudo, alguns pacientes foram excluídos, pacientes que pioraram o quadro foram excluídos do estudo, outros pacientes que no meio do tratamento se recusaram a continuar o uso da medicação. Enfim, resumidamente, foi um estudo que trouxe esses resultados, mas que, do ponto de vista do rigor científico, ele perde um pouco da sua força, perde um pouco do seu impacto. Esse artigo ele foi publicado no mundo inteiro, se gerou essa celeuma, né, em torno dessa medicação, e aqui no Brasil a gente está vivendo essa discussão aí, essa disputa entre aqueles que defendem o uso, aqueles que não defendem, mas que não faz muito sentido para a gente, né? Não faz muito sentido por quê? Porque a gente tem que aguardar estudos validados pela comunidade científica, e o mais importante, a gente tem que aguardar que as instituições adequadas, né, que as entidades internacionais adequadas, elas possam, a partir desses estudos, indicar qual é o verdadeiro tratamento. Não adianta a gente querer ir no Brasil inventar um tratamento para o Covid sem uma base científica adequada. Para terminar essa resposta, mesmo assim, mesmo não tendo ainda uma validade, ainda não sendo indicada para tratar todos os casos, no Brasil, né, no protocolo do Ministério da Saúde, do dia 6 de abril, de 6 de abril de 2020, neste protocolo já se indica que casos de pacientes graves, ou seja, aqueles pacientes que são internados com quadros de falta de ar, que têm uma evolução com necessidade de oxigênio e, porventura, até intubação, ventilação mecânica, né, respirando pelo ventilador ali, pelo respirador. Nesses casos, se tem a indicação do uso da hidroxicloroquina em virtude do quadro de pandemia e de falta de estudos suficientes, enfim, como medida para tentar salvar vidas, mas sabendo-se dos riscos, dos efeitos colaterais da medicação e sabendo-se também de que não existe nada comprovado até o momento de que a hidroxicloroquina realmente ela traga efeitos, né, para essa doença, tá certo? Então, essa foi a pergunta que tinha ficado da semana passada. Vamos ver aqui. Álvaro pergunta aqui. Boa tarde. O que você espera sobre as ações de retorno caso não se consiga desenvolver uma vacina? Então, assim, como vai ser esse retorno? O que a gente pode pensar aqui no Brasil é sempre baseado ainda em que a gente está vendo no mundo, né? Porque os casos que chegam,
os casos foram chegando no Brasil e o número, esse aumento de casos e a repercussão do sistema único de saúde, no sistema de saúde nosso, repercussões políticas, elas estão sendo sentidas com um certo atraso em relação a outros países que tiveram um aumento de casos anteriormente. Na Itália, agora mesmo, eu estava lendo ontem, na Itália eles estão programando, a Itália que a gente acompanhou aí na mídia, né, que foi realmente avassalador para a população, a infecção pelo coronavírus, né, atingiu muita gente faleceu, o sistema de saúde foi realmente colapsado, né, eles tiveram que mandar paciente entubado para a Alemanha, enfim, foi realmente um caos. A Itália vive um caos total, né? O que a gente tem na Itália atualmente é que existe nesse momento uma programação de retorno já de algumas atividades a partir de maio, retorno de atividades escolares a partir de setembro, outubro, e, enfim, aos poucos as coisas estão se organizando para voltarem a partir de 2021. Né? Aqui no Brasil não dá para a gente saber ainda. A gente teve de ontem para hoje confirmados já no Brasil 30 mil casos, né? São 30 mil casos com, se eu não me engano, 1.400 ou 1.700 mortes já. Deixa eu só conferir aqui para não dar o dado errado, mas no Brasil a gente já tem 1.700 mortes confirmadas e 30 mil casos, né? A gente sabe que no Brasil existe essa subnotificação porque a gente não tem ainda testes suficientes para testar todo mundo. Então não dá para a gente dizer, neste momento, como vai ser o retorno das atividades, né? É óbvio que a economia está sendo muito afetada, os políticos, os responsáveis, né, pelas instituições públicas, junto com políticos, estão aí tentando estabelecer uma estratégia para que tanto a saúde quanto também a economia ela possa ser ajustada, né, para que haja um equilíbrio entre retorno de outras atividades essenciais, mas, de fato, até o momento a gente não pode estabelecer ainda como vai ser o cenário futuro, porque o chamado pico, né, o chamado pico de infecção da doença, para a gente, teoricamente ainda não chegou. Isso tudo baseado, né, de como funcionou a curva de infecção em outros países, né? A gente está se baseando aqui em como foi, né, a progressão de casos nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Espanha. A gente faz essa análise desses países para tentar prever como vai ser essa curva de infecção aqui no Brasil. Então, fala-se que no final, e seria mais ou menos agora no final desse mês de abril para o mês de maio, aí o pico dessa curva de disseminação do coronavírus, tá certo? Vamos ver aqui. Existe comprovação das pessoas que foram contaminadas após estarem curadas, se elas se tornam imunes. O que se sabe é que a infecção pelo coronavírus ela vai provocar, sim, uma resposta imune. Né? Você tem, inclusive, os testes rápidos que são feitos, eles são feitos baseando-se na detecção, né, desses anticorpos que são produzidos após a infecção. Agora, não se sabe ainda se após a infecção, né, após ter o Covid, desenvolvido a resposta imunológica, não se sabe ainda se a pessoa teria chance de adquirir novamente. Eu acho que o que a gente vai aprender bastante vai ser agora com a situação lá de Wuhan, na China, né, já que eles passaram foi lá que surgiu a doença, né, passaram pelo aquele momento inicial de que não sabia de nada e que a progressão de casos e mortes foi intensa. Eles, desde o dia 22 de janeiro, né, até agora, dia 7, dia 8 de abril, eles estiveram com a cidade toda fechada para tentar conter a doença lá na cidade. Agora, desde o dia 8 ou 9 de abril, que eles abriram. Então, assim, a gente tem que esperar, provavelmente, o surgimento de estudos lá em Wuhan, que eu acho que, como foi o primeiro local, a gente vai ter a chance de verificar se pacientes que já tiveram o diagnóstico, foram tratados, se vão apresentar novamente a doença. Mas, até o momento, não se pode dizer com certeza se a pessoa teve infecção, se ela pode ter novamente, tá certo? No dia de hoje, Jequié tem quantos respiradores e desses quantos estão disponíveis? Olha, esse dado seria interessante a gente pegar mais com a Secretaria de Saúde, né? Com a Secretaria de Saúde do município. Mas
vamos dizer aí, no Prado Valadares a gente tem 3 UTIs, né? 3 UTIs, então, teoricamente, você teria, se todos esses leitos estivessem disponíveis, você teria 3 UTIs com 10 leitos, você teria 3 respiradores. A gente tem um hospital particular aqui também na cidade que tem UTI. Não sei exatamente quantos leitos e quantos respiradores tem nesse hospital particular. Mas, basicamente, nós temos esses 2 hospitais com UTIs disponíveis e com respiradores. Não sei te dizer exatamente quantos respiradores tem no Prado Valadares. E essa pergunta do número de respiradores disponíveis é meio complicada, porque você tem que lembrar que a gente tem um Covid, né, que pode levar realmente a um quadro de insuficiência respiratória e que a pessoa precisa ser entubada, né, precisa estar no ventilador. Mas a gente tem também as outras doenças, né, que também podem levar à necessidade da utilização dessas vagas na UTI, né? Então, é uma pergunta meio difícil de responder. Talvez a gente possa ver isso aí, né? Acho que a resposta tanto da Secretaria de Saúde, articulada com a Secretaria de Comunicação do Hospital Geral Prado Valadares, para poder passar para a gente essa informação, tá certo? Eu queria, só com relação à parte de ventilador, porque às vezes gera um pouco de confusão, eu vi outras perguntas surgirem na live passada, né? Só esclarecer rapidinho, porque muita gente fica na dúvida dessa coisa de intubação, como é que funciona isso. Então, assim, o critério de internação hospitalar é aquele paciente que tem falta de ar, né, que tem aquela respiração rápida, ele não consegue manter a respiração dele normal. Mas não necessariamente aquele paciente que tem o COVID e que tem essa respiração rápida, ele não necessariamente vai precisar ser intubado, tá certo? O critério de intubação e ser colocado no ventilador mecânico, né, no respirador mecânico, ele vai depender da evolução do quadro, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que 5% dos casos, de acordo com estudos, tanto em Wuhan quanto nos Estados Unidos, na Itália, 5% dos casos são os casos que realmente se agravam, né? 5%. Então, 5% são aqueles casos que realmente precisam ir para a UTI, de acordo com os dados recentes. Em torno de 20% precisam ficar internados e 80% dos casos, dados chineses esses, 80% dos casos vão ter um quadro leve. Né? Com 80% dos casos, o quadro é leve, tá certo? Sendo que existe aquele corte por faixa etária, pacientes acima de 80 anos são os que têm maiores riscos, né, de evolução da gravidade. Entre 70 e 80 anos também existe um risco. Abaixo de 70 anos, de 55 a 70 anos, o risco diminui um pouco, mas existe. E, para todas as idades, existem as comorbidades, que seriam aquelas doenças que poderiam levar a pessoa a ter uma doença mais grave. Quais seriam essas doenças? Diabetes, hipertensão, pessoas que têm doenças pulmonares prévias, pessoas que têm doenças cardíacas prévias, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm alguma doença imunodepressora, imunossupressora, né? uma deficiência no sistema imune. Então, são doenças que estão associadas a uma piora, né, da resposta quando são infectadas pelo Covid, tá bom? Vamos ver aqui. No Brasil, permanecem os percentuais relatados no mundo em relação ao total de infectados e o percentual de assintomáticos, o que necessita de internamento hospitalar e uso de respiradores. Então, se os dados, a pergunta é a seguinte, se os dados no Brasil, eles são parecidos com os dados do mundo, né, em relação à porcentagem em termos de pacientes que evoluem com gravidade e pacientes que evoluem com necessidade de ventilador. A gente não tem isso ainda muito definido, está faltando ainda a divulgação ainda de um trabalho aqui no Brasil com esse perfil aí de número de pacientes internados, de número de pacientes graves. A gente não tem ainda esse estudo amplo aqui no Brasil até o momento, tá certo? Mas, de antemão, o que a gente pode dizer é que a gente sofre aí no Brasil com relação à avaliação do Covid, com relação à falta de testes, na verdade, né? A gente testa pouco. O que todo mundo tem consciência hoje em dia é que esses números que a gente está vendo aí, são 30 mil casos, né? 30 mil casos confirmados no Brasil. Esses números, provavelmente, eles estão aí meio que, vamos dizer assim, não revelando o real quadro, né?
final, como a gente não tem teste suficiente, o Ministério da Saúde estabelece um protocolo em que a maioria dos pacientes que são suspeitos, eles vão para casa, é orientado o isolamento domiciliar, mas não é feito o teste. No Brasil, a indicação para a realização do teste do Covid, ela é a indicação para aqueles pacientes que evoluem com gravidade, né? Então, pacientes que estão mais graves, eles fazem o teste, e para aqueles profissionais de saúde, né? Profissional de saúde também que apresente sintomas e que tenha tido contato com alguém com suspeita de Covid, esse profissional de saúde também tem indicação de fazer o teste, por conta da necessidade desse profissional na linha de frente ali no trabalho, né? Para tentar se evitar o máximo que ele fique, se for negativo, que ele fique pouco tempo fora de trabalho, e se for positivo, afastar ele para que não possa contaminar outras pessoas, tá certo? Então, essa foi a pergunta do Hora J. Álvaro, beleza? Também o Wesley Cidreira perguntou, Squila também foi a pergunta anterior. Vamos ver aqui. Pergunta do IFBA, pergunta do IFBA Baitaba. Você acha que a saída de Mandetta pode afetar o combate da pandemia? Pois é, essa aí é uma pergunta interessante. Acabei de saber também, estava aqui preparando a live, e aí acabei de saber que o ministro Mandetta, ele parece que é verdade, né? Foi demitido aí pelo presidente. E, com certeza, assim, o que a gente está vendo na televisão e acompanhando na mídia é que existe uma disputa aí de ideias, né? De opiniões em relação ao que seria a conduta mais adequada no momento. A gente vê o Ministério da Saúde defendendo o que está sendo defendido no mundo inteiro, o que está sendo defendido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, de isolamento mesmo, de uso de máscaras, de isolamento das pessoas que puderem ficar em casa, ficar em casa. E a gente vê um outro lado, né, do governo aí tentando defender uma outra ideia, que seria aquele isolamento vertical, que seria aquele isolamento dos pacientes que tivessem realmente o risco, uma comorbidade, se for pacientes mais idosos, por conta do risco maior de evolução grave com o Covid-19. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não dá para a gente prever, né? Vamos aguardar aí, ver quem que vai assumir a posição, né, no Ministério da Saúde. Até o momento, o que a gente tinha visto do Ministério era um alinhamento muito grande com o que vinha sendo feito no mundo, né? A gente tem que esperar, a gente como profissional de saúde, como cidadão brasileiro, a gente tem que esperar que essas pessoas que assumam essas posições importantes de lideranças, né, desses órgãos importantes do sistema público, que eles tomem decisões responsáveis, que eles tomem decisões para preservar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, e que tenham um embasamento científico, que tenham um respaldo internacional. É isso que a gente espera, eu acho, assim. É isso que a gente deve esperar. E vamos ver esse novo ministro, não sei ainda quem vai ser, mas espero que ele não queira inventar a roda, inventar uma moda no Brasil, né, de condutas ou normas, enfim, tropicais aí diferentes. Eu espero que a gente esteja alinhado com o que é feito de mais estudado e do mais respaldado possível pelos órgãos internacionais de saúde e pela ciência, né, obviamente. Vamos aguardar para a gente ver. Acredita que o Brasil possua alguma vantagem climática frente aos outros países que também vêm sofrendo com o Covid-19? Até o momento, a gente não pode dizer isso ainda com certeza, né? A gente teve uma notícia recente, né, de que Manaus, que é uma cidade, né, das mais quentes aí do Brasil, quente e úmida, bastante úmida também, a gente já teve a notícia por parte, né, do governador, eu acho, do Amazonas, ou foi do prefeito de Manaus, ele falou que, na verdade, em Manaus, o sistema já está meio que superlotado, né? Lógico que a gente tem que avaliar também a organização e a disponibilidade do sistema de saúde local, mas é uma cidade quente, uma cidade que é bastante quente, e a gente teve vários casos lá de Covid, inclusive casos graves já sendo reportados lá em Manaus. Não dá para dizer até o momento se o clima ele vai interferir
positivamente para a gente. O que a gente sabe, baseando-se em outras infecções virais, né? Por exemplo, baseados, por exemplo, na influenza, né? O famoso H1N1 também, que é um tipo de influenza que é pandêmico também, que acomete bastante pacientes aqui no nosso país, no mundo inteiro. O que a gente sabe é que nessa parte do Brasil de clima tropical, equatorial, essa parte mais central do país, a gente tem aumento de casos em períodos chuvosos e no frio também. Então, períodos chuvosos e épocas de frio, a gente tem aumento de casos de complicações por infecções virais. A gente está entrando agora, né, em outono, indo para o inverno, então a gente não sabe direito o que é que vai acontecer e se esse clima realmente vai ter um impacto favorável para a gente na disseminação e no espalhamento aí do coronavírus, tá certo? Vamos ver aqui se a gente tem aqui mais alguma pergunta nova. Deixa eu ver só o nome da pessoa que perguntou aqui com relação eu tinha ficado de responder isso semana passada, foi com relação a produtos de mercado, né? Alguém tinha perguntado aqui isso, como é que a gente faz com os produtos que a gente traz do supermercado, né? A orientação é que esses produtos que a gente traz para casa do mercado é que a gente tente o máximo possível, após ter contato com esses produtos, a gente tenha que sempre lavar a mão, né? Porque o risco, na verdade, é de que alguém contaminado tenha tido contato com esse produto e aí, porventura, pode estar ali, o vírus ali naquele produto e você pegou e teve contato com o vírus também. Mas se você lavar a mão sempre que tiver contato com esses produtos, se tiver disponibilidade, possibilidade de, ao chegar em casa, lavar alguns produtos que podem ser lavados, a gente sabe que nem tudo pode ser lavado, né? Mas aqueles que podem ter contato com água, com sabão, fazer a higiene correta e sempre, depois de ter contato com essas coisas, lavar bem as mãos, né? Com relação a roupas e sapatos também, que tinha surgido esse questionamento, com relação a ir para a rua, se o sapato pode trazer o vírus para casa, a orientação é que, se for possível, na residência, você estabeleça um local para você deixar esse sapato, tá certo? Você pode deixar o sapato lá, não precisa ficar lavando o sapato toda vez que você tenha contato, mas você pode deixar uma área, que seria uma área contaminada na sua casa, ali, uma área que você deixaria aquele sapato e você deixaria um chinelo, enfim, uma sandália para você entrar em casa, usar dentro de casa. E esse sapato que você vai sempre para a rua ficaria em um local externo ou em algum local da casa que você sempre usaria quando fosse sair de casa, tá bom? Vamos aqui, Lorena. Lorena Cerqueira. Boa tarde, sou do IFBA, campus Ubaitaba. Gostaria de saber se podemos fazer uma comparação sobre o tempo de surto em relação aos outros países. Podemos seguir o modelo da China sobre o fim do isolamento? A gente, na verdade, tem se baseado, né? Todos esses estudos epidemiológicos que falam sobre achatamento de curva, pico de casos no Brasil, tudo isso, todas essas previsões, elas são baseadas em estudos em outros países. Tanto na China, que foi o primeiro, né, que divulgou bastante trabalho, foi um dos primeiros países, foi o primeiro país, né, a apresentar o Covid-19, quanto também em estudos nos Estados Unidos, que já estão sendo divulgados, estudos na Itália, estudos da Espanha, França, que também tem tido um aumento importante de casos. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, com certeza, nossas condutas em relação a afrouxamento aí de medidas de isolamento, ela tem que se basear nesses outros países, de como eles estão fazendo nesses outros países, né? A gente não tem que inventar a roda, não. A gente não tem que inventar um modelo nacional, não. A gente tem que seguir o que está bem estabelecido em estudos internacionais. A gente tem que tentar seguir o máximo que esses órgãos são órgãos respeitados, são órgãos que têm credibilidade, são órgãos que estudam o coronavírus há muito tempo, né? A gente tem que lembrar que o Covid-19 ele é um subtipo do coronavírus. Em 2002, como eu falei, a gente tinha falado um pouco na live passada, em 2002 a gente já teve a
síndrome respiratória aguda grave causada por um tipo de coronavírus que era o SARS-CoV-1. A gente teve, nos anos 2012, 2013, né, a síndrome respiratória do Oriente Médio, que também foi causada por um tipo de coronavírus que era o MERS-CoV. Agora a gente tem o SARS-CoV-2 causando o COVID-19. Então, assim, é o mesmo coronavírus com subtipos diferentes causando esses quadros de infecção, sendo que o COVID-19 numa proporção muito maior, com infectividade, né, com um espalhamento muito maior, com repercussão de saúde e repercussão econômica muito maior. Né? Essa crise atual do COVID-19 é considerada uma das maiores crises, né? Na verdade é considerada a maior crise de saúde da nossa geração. Né? Nossa geração, se fala de nossa geração, ainda desde a década de 50 para cá, década de 50 do século XX até agora, em nenhum momento você teve uma crise de saúde tão importante como essa crise que a gente está vivendo agora. Então, o mais prudente, o mais correto é que a gente siga as normas dessas instituições que estudam essas doenças já desde muito tempo, na verdade, e especificamente com relação ao coronavírus, estuda esses surtos, né, que aconteceram na Ásia e no Oriente Médio, já, aí vamos dizer, aí, há uns 18 a quase 20 anos, tá certo? Ivan Bezerra, como você, como médico, avalia a sensação de segurança que muitas pessoas demonstram ter ao se comportarem com total liberdade pelas ruas, transitando e se aglomerando para resolver coisas que poderiam ficar para depois, como comprar roupas ou sapatos, por exemplo, ou ir a bancos, tendo como resolver pelos aplicativos. Nesse sentido, como avalia a posição da Prefeitura de Jequié e de outros municípios baianos de liberar o funcionamento do comércio? Então, reforçando aquilo que a gente tinha dito, o isolamento ele vai ser muito importante, esse isolamento ele é muito importante para que a gente possa ter um contato com o vírus e as pessoas possam se contaminar, vamos dizer assim, porque a previsão é que 70% a 80% da população ela vai ter contato com o vírus, né? Então 70% a 80% da população vai se contaminar. Mas a ideia do isolamento é que a gente tenha essa contaminação de um modo mais lento, né? Que as pessoas tenham contato com o vírus de um modo mais lento, para que aquelas pessoas que, porventura, venham a evoluir com gravidade, elas possam ter acesso a um sistema de saúde que não esteja superlotado. Então, como médico, com certeza, posso falar também, acredito, pelos meus colegas profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, é com muita preocupação e com certa tristeza até que a gente vê pessoas não seguindo essas normas, né? Porque a gente está ali acompanhando dia a dia o que está acontecendo e a gente percebe que esse afrouxamento ele vai ter uma repercussão muito negativa para a gente em pouco tempo. Então, basta acompanhar o que está acontecendo no mundo, basta acompanhar como a doença ela se espalhou rápido, como a repercussão que ela tem naqueles países que não têm um sistema de saúde muito organizado, que não tem um sistema de saúde que consiga abarcar e atender esse número grande de pessoas que podem vir a ficar infectados, como é o caso do Brasil, a gente consegue perceber a tragédia em que isso se transforma. A gente sabe que o SUS no Brasil, ele precisa de muito mais investimento, ele precisa de muito mais envolvimento por parte das autoridades para que ele possa realmente se tornar um sistema de saúde modelo, para que a gente não precise, por exemplo, ter plano de saúde. Né? A gente paga plano de saúde porque quem tem condições de pagar plano de saúde acaba pagando o plano de saúde porque você não tem um atendimento ainda satisfatório para todo mundo pelo SUS. Então, a gente vê, por exemplo, países da Europa em que não existe, né? Você não tem plano de saúde. As pessoas são todas atendidas pelo sistema público de saúde. Você tem na Inglaterra, você tem na Alemanha, o sistema de saúde público dando conta de atender e de cuidar das pessoas. Então, quando a gente vê aqui no Brasil, vê que a gente realmente não tem um sistema... A gente tem um sistema, obviamente, que atende muito bem, no sentido de alguns aspectos, algumas doenças que realmente ele é modelo, mas que precisa de mais investimento e que precisa ser melhor reestruturado para atender uma demanda que possivelmente nós teremos aí com essa pandemia, tá certo?
humano demasiadamente. Pergunta aqui, o Brasil vai testar em humanos um medicamento com 94% de eficácia contra o Covid. O que você acha desse teste? Eu vi essa reportagem, né? O ministro de Ciência e Tecnologia, ele falou que o Brasil vai fazer um teste com esse medicamento. Agora, eu vi também essa reportagem que ele fala isso, né? Que é 94% de eficácia contra o Covid. Esse é o tipo de chamada, que é uma chamada um pouco, vamos dizer assim, mentirosa, né? Do ponto de vista científico. Porque como é que você pode dizer que tem 94% de eficácia contra o Covid se ele nem foi estudado em seres humanos ainda, né? Todas essas informações que a gente recebe, a gente tem que ter muito cuidado, né? Testar um medicamento com 94% de eficácia, não tem como ele dizer isso, porque não foi testado ainda. E a gente tem que lembrar que esse estudo ele vai ter que ser submetido, né, a uma revista importante, de impacto internacional, para que a gente realmente possa usar ele. Ele tem que ser aceito pela comunidade científica, tem que ser avaliado o método que foi utilizado, como foi esse desenho desse estudo, se tem algum viés ou não, enfim. A gente não pode cair aí nessas chamadas de reportagem. Às vezes um político, um ministro quer lançar uma coisa para poder chamar a atenção, para poder tranquilizar as pessoas de um modo um pouco enganador. Então, essa chamada, quando eu li essa chamada, eu já achei um pouco enganadora por isso, porque não tem como você dizer que é 94% de eficácia se você nunca fez o teste, né, na população, e se você nem submeteu esse trabalho a revistas importantes, a comunidade científica não reconhece. E além disso, nessa reportagem eu vi também que ele nem fala qual é a medicação, né? Eles falam em testar um medicamento, mas não falam qual é este medicamento. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? A qual país... Ora Álvaro pergunta, né? A qual país que já está mais adiantado na linha temporal de enfrentamento do Covid, o Brasil pode, em breve, se assemelhar em virtude das medidas que vêm sendo adotadas, né? Olha, você tem que, para a gente comparar o Brasil com outro país, a gente tem que, na verdade, depende muito do que a gente vai comparar. Em relação à continentalidade, né, do país, né? O Brasil é um país continental também, assim como os Estados Unidos, China, Rússia, enfim. Se a gente for comparar em relação ao tamanho do país, a gente vai chegar a uma conclusão. Se a gente for comparar em relação ao número da população, né? Então a gente se aproxima mais aí dos Estados Unidos. A gente tem aqui mais ou menos 200 milhões de habitantes. Acho que os Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes. Então a gente se aproximaria ali também. Mas a gente tem que considerar, se a gente for comparar também, tem que comparar em relação a desenvolvimento do sistema de saúde. Como é que é o desenvolvimento e o acesso ao sistema de saúde no Brasil? Como é que é o sistema de saúde em outros países? Então, comparar com outro país é difícil, porque a gente tem que estabelecer com o que especificamente a gente vai comparar, tá certo? Então, é difícil prever. A gente usa os dados e os estudos de outros países para poder prever essa coisa de pico de infecção, para tentar prever porcentagem de pacientes com gravidade, mas, obviamente, né, isso em todos os países também é feito assim. Acompanhar a situação local também é importante para poder, com esses dois dados, as melhores decisões possam ser tomadas, tá certo? Vini Bill 08 pergunta aqui, né? Lucas, você tem alguma informação sobre uma possível nova contaminação de um paciente acometido pelo Covid? Foi o que eu tinha falado antes, Vini. Até o momento não se sabe, a gente está aguardando ainda dados, né, de Wuhan, porque Wuhan foi onde iniciou o coronavírus, onde tem o maior número de casos no começo, né? A gente está aguardando agora estudos que podem vir de lá da China em relação a pacientes que já tiveram a doença e que, porventura, possam vir a ter novamente. Então, a gente está aguardando aí dados com relação a isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Por enquanto, deixa eu ver se tem aqui no meu WhatsApp, acho que não tem mais, perguntas. Se vocês tiverem alguma coisa aí para falar mais, deixa eu ver aqui se tem aqui.
O pessoal está agradecendo aí. Não, na verdade, como não tem mais perguntas, a gente pode encerrar, Ivan. O que é que você acha? A gente pode depois também responder. A gente pode criar, né, um novo momento, com certeza, para responder essas perguntas. Mas é isso, pessoal. Estou vendo que o pessoal está agradecendo aí os esclarecimentos. Eu queria lembrar, mais uma vez, para todo mundo aí do IFBA, o número, né, do WhatsApp do IFBA, para quem precisar ter contato lá com a direção, que é o 3525-6249, 3525-6249. Esse é o número em que você, que é do IFBA, pode ter acesso via WhatsApp para poder solicitar informações com relação a esse momento aí de quarentena, tá bom? Lembrando também que a gente vai ter amanhã às 14 horas, né, nesse mesmo local aqui no Instagram do IFPA-GQE, a gente vai ter uma live com o diretor, o professor Luciano Pestana. Então, convidar todos vocês que puderem participar, quiserem informações a respeito de questões administrativas em relação ao IFPA e em relação a esse momento aí de quarentena. Então, a live amanhã às 14 horas com o diretor, tá certo? Deixa eu ver. Então é isso, gente. Por enquanto acabaram as perguntas. Eu queria agradecer ao Jonathan, agradecer o CGPAI, a diretoria do IFBA, ao professor Luciano, agradecer a Ivan, agradecer a todo mundo. E estou aqui sempre disponível quando vocês precisarem, quiserem marcar um outro momento. A gente vai marcar sim para poder tirar dúvidas e assim também que surgirem novas atualizações, né? A gente vai também estar aqui passando para vocês, tá certo? Só reforçando medidas de isolamento, né? Então, todo mundo que puder ficar em casa, que não faz parte de profissões ou atividades que são essenciais, que realmente tem que trabalhar, não tem jeito, mas se você puder ficar em casa, puder evitar sair, e se for sair, usar, né, a máscara para se proteger. Então, faça isso, que você vai estar cuidando da sua cidade, você vai estar cuidando da sua família, você vai estar cuidando da sua saúde e você vai estar se preocupando com a nossa comunidade local. Então, o máximo possível que você puder evitar sair, está fazendo bem para você e está fazendo bem para todo mundo, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e a gente vai enfrentar essa junta aí, isso aí vai passar, tá certo? Um abração aí. Tchau.